Olá pessoal, tudo bem? Eu, Jonilson Rodrigues, agora gravando mais um tutorial de CorelDRAW. Hoje eu vou vetorizar um logo de uma escola. É um logo aparentemente simples, vamos ver como que vai ser mesmo no decorrer da vetorização. Pode ver que eu peguei essa imagem de uma camiseta. Na verdade essa camiseta é da escola da minha filha. Então eu peguei a camiseta dela, tirei uma foto e não ficou tão boa assim não, parece. Mas vamos lá, isso é interessante para ver como fica o vetor. Essa camiseta parece ter sido feita em sublimação e acho que ela foi feita em sublimação mesmo, não foi silk não. Vai ter alguns detalhes saindo fora aqui, mas ela foi sublimação. É o seguinte, vamos começar fazendo esse aqui, essa parte aqui. A ferramenta que eu uso é a ferramenta de Bezier. Vou começar pelo cabelinho dele, vamos lá. Vou clicando nos pontos principais e depois eu venho organizando cada um no lugar. Viu que eu somente fiz pontos retos, agora eu seleciono todos os pontos, vou nessa ferramenta que é converter em curva e agora após eu fazer isso, todos eles estão convertidos em curva, então eu posso clicar no meio e arrastar, que vocês veem que fica desse modo. Puxo. Aí quando eu clico em cima do ponto, vocês podem observar que vai aparecer tipo uma extensãozinha aqui, uma âncora, um braço, sei lá como você prefere chamar. Aí eu clico nela e aqui eu acabo de ajustar. Se eu clicar nela aqui e arrastar para lá ou para cá, como vocês podem ver, também tem uma linha bem fininha ali. Onde aquela linha ficar é onde vai ficar o contorno. Então, vamos ajustar aqui. Aqui não dá para ver direitinho onde está cada contorno, vamos ter que ir pelo rumo mesmo. Então vamos arrastar aqui de novo, essa aqui. E aqui é simples, é paciência. Geralmente eu clico, quando o vetor é desse modo aqui, eu clico no meio dos dois pontos, arrasto até o ponto mais alto, no caso aqui é o ponto mais baixo, né? E clico no nó e ajusto ele em cima do contorno original. Viu? Mesmo modo nesse aqui, cliquei no meio, trouxe no ponto mais baixo, clico no meio, e aqui eu imagino que deva ter um ponto mais ou menos aqui, e aqui agora eu vou ajustar ele. Bem provável em algumas situações será necessário criar um novo ponto. Vou criar um ponto aqui. Para criar um novo ponto é simples. Posiciona o mouse de onde que você quer criar um novo ponto, duplo clique no botão esquerdo e está criado. Só que quando a gente cria um novo ponto, ele vem com esse tipo de efeito aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar nesse braço e puxar ele aqui, o outro lado também gira proporcionalmente. E às vezes isso para vetorizar algumas coisas não é interessante. O que eu venho fazer? O que eu faço? Eu clico aqui nesse ícone aqui, que é o No Cups. Clico nele. Aí agora eu posso organizar cada lado. Aqui parece que tem um nozinho tem um morrinho bem pequenininho aqui, parece. Menor um pouco. Aqui ficou muito pontiagudo, então eu só venho cá e arrasto e ajusto ele agora do jeito que eu preciso. Aqui do mesmo modo, vamos descer ele. Aqui de novo, clico no meio entre os dois pontos e só ajustar. Pronto, o cabelinho dele aparentemente está tudo ok. Depois é só a parte de pintura. Agora vamos fazer a cabeça dele. A cabeça dele do mesmo modo. Vou clicar, escolher um ponto para iniciar. Vou iniciar por aqui. Um ponto mais ou menos aqui. Quando é círculo é mais ou menos 3, 4 pontos que a gente usa, mas eu geralmente 3 pontos. Somente desse jeito aqui. Então seleciono os pontos, ferramenta de converter em curva. Agora é só clicar no meio deles e ajustar. Quanto menos pontos tiver no desenho, menos trabalho às vezes dá. Para estar organizando, é menos pontos para você estar arrumando.
Mas tem desenho que precisa de muito ponto mesmo. Então você tem que fazer, que nem esse do cabelinho dele, foi muitos pontos que precisam ter feito. Eu sempre parto pelo modo de fazer menos pontos e depois, se for necessário, acrescentar. Porque costume meu mesmo. Então a cabeça dele está pronta. Vamos fazer essa orelhinha. Deixa eu ajeitar essa ponta aqui, ela não ficou legal aqui não. Quando é desse modo aqui, que ela às vezes fica um pouquinho pontiaguda, quando eu tiro a ferramenta de forma, tá vendo que dá pra gente ver um cantinho que bem pontiagudo aqui. Você pode vir selecionar ele, ativar a ferramenta de Cups, que no caso seria essa aqui, ó. Que ele tá no, então agora eu vou clicar aqui, que é suavizar nó, não é Cups. É suavizar nó. Ele deu uma suavizada, às vezes funciona, às vezes não. Nesse caso aqui podemos dizer que funcionou de certa forma. Então agora vamos fazer a orelha, 3 pontos só. Vou passar um pouquinho para dentro do desenho da cabeça, depois nós apara ele e ele fica justo. Mesmo modo que eu fiz a cabeça, só ajustar agora, clica no nó e vou ajustando. Se aqui for preciso de suavizar, suaviza. Como eu disse, eu posso colocar um pouco para dentro, que agora eu vou usar esse desenho da cabeça para aparar essa parte da orelha que ficou no excesso. Então eu clico, então eu seleciono ela, o desenho da cabeça, com o shift pressionado eu seleciono o desenho da orelha. E ele apareceu na barra aqui, apareceu essas opções. Com essas opções eu vou na opção de aparar. Clico, tá vendo que aparou? Sempre o que eu quero usar como faca, como aparador, eu clico primeiro. E o que vai ser cortado é o que eu clico por último. Vou repetir esse mesmo processo nessa outra orelha. Então vamos lá. Já desenhei os pontos, selecionei todos os pontos. Agora já converti em curva. Questão de ajustar. É algo bem simples mesmo. Um pouco enjoadinho, às vezes é um pouco demorado para fazer. Tem muitas coisinhas para a gente estar arrumando, pontinhos, ó. Tem detalhinhos para estar organizando e tudo. Mas não é nada difícil não, às vezes é só demorado mesmo. Assim como eu fiz no outro, vou fazer nesse. O que eu quero usar como faca, aparador, eu seleciono primeiro. Então eu quero usar o desenho da cabeça. Seleciono ele primeiro, depois dele selecionado, pressiono Shift no teclado e vem selecionando o objeto a ser aparado. Aparece essa barra aqui em cima, só eu vir cá e clicar em aparar. Pronto. Foi aparado, ajustado. Agora vamos fazer o olho dele. Poderia tentar fazer isso aqui com um círculo direto, na ferramenta de círculo. Nem sei se vai funcionar, vamos fazer um teste. Se vai ser preciso de converter ela em curva ou se ela já vai funcionar direto. Aqui, vamos clicando. Esse desenho aqui eu vou deixar desse jeito mesmo. Funcionou, não vou ficar com muito mimimi aqui não. Hoje é um desenho que não existe tanto detalhe assim. Do mesmo modo, vou tentar copiar ele para o lado de cá. O intuito desse vídeo não é estar dando detalhes de vetorização, é mostrar a vetorização e conversando com vocês. Algumas coisas que eu vejo aqui que eu tenho que falar, que eu falo, alguns detalhes de ferramenta. Às vezes pode falar assim, mas você não explicou esse detalhe aí, como que faz um tutorial que não está explicando. Mas não é uma videoaula, é um tutorial básico. Então, agora que eu vou converter ele em curva só para fazer essa partezinha aqui que está desemendada aqui, tá vendo? Do óculos. Então vamos fazer essa partezinha. Para converter em curva, geralmente eu vou no teclado, Ctrl Q, mas você pode clicar no botão auxiliar e vir converter em curva, que aqui na frente também mostra o atalho, que é o Ctrl Q. Uma vez convertido em curva, eu vou vir aqui,
criar um ponto aqui, outro aqui e criar um ponto no meio. Por que tudo isso? Porque esse ponto do meio, agora eu vou vir aqui, que é separar a curva. Então eu vou separar esse nó. Então eu separo ele, agora eu seleciono os dois e deleto ele. Deletei, viu que ficou separado, só que ele ficou tipo quadrado. Isso é feito, isso é consertado aqui, ó. Você aperta F12 no teclado, que você vai acionar as ferramentas, a propriedade da ferramenta de contorno, caneta de contorno. Aqui eu posso organizar o tamanho e tudo, mas o que nós vamos fazer aqui é esse aqui, ó. Canto arredondado. Eu vou clicar no de cima, no de baixo. Posteriormente eu vou vir aqui escalar com a imagem, mas em outro momento eu explico isso. Agora é somente isso. Então ficou legal o olho, posso aparar esse olho dele com esse cabelo, só que eu não vou fazer isso, porque quando eu pintar o cabelo, se eu jogar a camada do cabelo para cima, ela vai tampar ele, porque assim que tiver um preenchimento. Agora podemos observar que dentro, dentro do óculos tem o olho dele, então vamos desenhar o olho. Vou fazer ele com círculo mesmo, só que agora eu vou fazer ele meio elipse. E isso, fiz ele, agora só dou uma girada nele. Do mesmo modo eu coloco aqui. Para você copiar ele e arrastar do jeito que eu fiz aqui, é bem simples. Você seleciona ele clicando com o botão direito do mouse, mantém pressionado e arrasta. Quando você chegar no local que você deseja fazer a cópia, você pressiona o botão direito do mouse e solta o botão esquerdo. E pode soltar o outro também. Aí a cópia está pronta. É coisa para saber se funcionou a cópia, você vai clicar com o botão esquerdo, arrastar. Quando você pressionar o botão direito, ele vai aparecer o maisinho. Apareceu o maisinho, pode soltar os dois ao mesmo tempo, praticamente. Aí já está posicionado. Aqui também tem a emenda do óculos. Eu vou fazer com a ferramenta de Bezier. Bezier mesmo. Isso. Bezier. Sou péssimo com o nome dessas ferramentas. Aqui um ajuste. Aqui também vamos precisar de mais um desenho. Eu vou aproveitar esse mesmo aqui. Da mesma forma que eu fiz com o olho, eu vou fazer com esse traço aqui. Selecionar com o botão esquerdo, mantê-lo pressionado, arrastar até onde eu desejo e clicar no botão direito do mouse e soltar. Ferramenta de forma, agora é só eu ajustar. Isso é interessante, e nesse caso aqui, tanto faz eu fizesse um novo risco, ou outro seria quase o mesmo tempo. Mas quando você está trabalhando com um objeto que já está mais configurado, vamos imaginar que esse traço aqui tivesse já com cor, tivesse com configurações de espessura e tudo, então eu teria que, se eu desenhasse ele aqui, eu tinha que fazer todas essas configurações de novo, e se eu copiei ele, eu já venho com elas todas prontas, então não há necessidade de fazer tudo de novo. Do mesmo modo, vou fazer essa cópia aqui para fazer o desenho da boca, ferramenta de forma, seleciono um ponto, arrasto ele e vou fazer o ajuste. A cabeça dele aparentemente está pronta, mas nós podemos notar que aqui tem uma bolinha laranja aqui, um laranja bem clarinho. Depois eu tenho que olhar na camiseta que tom é esse. Aí eu vou deixar ele aqui mais ou menos desse modo aqui, esse círculo de cá e de cá. No início eu pensei que isso tinha sido feito na serigrafia e tinha dado problema de encaixe. Mas eu olhei bem na camiseta, parece que foi silk, foi sublimação mesmo. Acho que isso é característica do desenho. A menininha aqui tá até saindo pra fora, não sei porque que eles fizeram desse jeito. Eu achei estranho, mas o desenho não fui eu que criei. Então vamos tentar copiar para mim perto do que tá. Agora aqui do mesmo modo, vou fazer ele um pouco, desenhar a camiseta dele um pouco para dentro dentro do desenho da cabeça.
Aqui ele não é reto, ele é um pouco arredondado. Então eu clico um pouco antes do canto, aqui também, aqui e aqui, e subo ele. E fecho os contornos aqui. Ferramenta de forma, que também é o mesmo que você apertar o F10. Eu já usei mais atalho, hoje eu uso muito pouco atalho. Ajustes. Vamos imaginar que essa camiseta seja um pouquinho curvada para dentro, que eu acho que seria interessante. No desenho aqui não dá para ver direito, mas eu imagino que ela seja um pouquinho curvada para dentro. E aqui talvez vou colocar um pouquinho curvado para baixo. Acho que faz mais sentido. Ok. O desenho da camiseta pronto. Seleciono o desenho da cabeça, que eu vou aparar o desenho da camiseta, então eu pressiono a tecla Shift e na sequência eu clico no desenho da camiseta. Venho em aparar, ok. Tá tudo certo. Agora vamos desenhar a manga da camiseta. Do mesmo modo, agora aqui eu já vou clicar bem no canto, que parece que ela é bem, o canto é bem, não tem arredondamento nem nada. Então agora aqui é somente ajustar. Não tem muito o que ajustar aqui não, mas vou deixar isso aqui um pouquinho, fazer uma pequena voltinha aqui, bem pequena mesmo, suave. Fazer ela voltar um pouquinho para fora. E vou aproveitar essa manga do lado de cá. Eu dupliquei ela naquele modo, clicando com o botão esquerdo do mouse e soltando com o botão direito. Venho aqui nessa ferramenta, aqui em cima, aqui, ó, e clico aqui, espelhar na horizontal. Espelho na horizontal. Aqui você precisa de mais alguns ajustes. Estou dando inclinada nela. Nem precisava, já que eu vou mexer nos nós. Mas é normal. Vamos lá. Agora vamos cortar. Se eu quiser ganhar um pouquinho mais de tempo, eu seleciono as duas mangas, agrupo elas, que eu venho aqui, ó, ou simplesmente apertar Ctrl G. Eu geralmente eu vou direto em Ctrl G no teclado. Agora sim, o que eu fazer nenhuma, os dois objetos começam a comportar como um objeto só. Então, por exemplo, se eu vou selecionar o desenho da cabeça e clicar somente nessa aqui, com a tecla Shift pressionada, mas aconteceu, selecionou os dois, porque ela é como se fosse um desenho só, porque foi agrupado. Então, se eu pedir para parar, é para parar as duas mangas. Vamos torcer que isso aconteça. Isso. Do mesmo modo agora também, eu clico no desenho da camiseta, posso clicar tanto do lado de cá nessa manga ou nessa outra manga. Vou clicar na de cá. Com o Shift pressionado, eu clico na outra manga. Peço para parar, aparou as duas. E aí o desenho está quase pronto. Desenho do menino. Agora desenhar essa mãozinha dele que está bem estranha. Então vamos lá. Um clique aqui. Essa mãozinha dele, eu confesso que eu estou um pouco em dúvida como fazer ela. Uns desenhos que fica difícil, que aparentemente é simples, mas só que quando vai vetorizar ele é um pouco mais complicado. Acho que essa mãozinha aqui vai ser tranquila. Vou usar esse risco, duplicar ele. Eu gosto muito de aproveitar algumas coisas desenhadas já. E acredito que quando eu colocar isso aqui na espessura certa, ele vai criar esse efeito. Só para tirar a dúvida aqui, vamos colocar isso na espessura certa, ver se já realmente faz isso. F12, eu aciono essa caixa. Se com a largura de 12,
de meio ponto, que é meio, né? Meio ponto. Tá desse jeito, não tá meio fino, então acho que vou colocar um ponto e meio. E vou pedir para arredondar os cantos. E também vou colocar para escalar com objeto. Essa opção de escalar com objeto ela é interessante porque se eu aumentar ele de tamanho, por exemplo, se eu clicar aqui e arrastar, o contorno também aumenta proporcionalmente. Como vocês podem ver, aqui é a largura do contorno, eu vou aumentar ele e aqui também deve de aumentar. Como vocês podem ver, ele aumentou proporcional. Isso é interessante porque se eu faço esse desenho, às vezes um tamanho menor, quando eu aumentar ele, o contorno não vai perder a proporção, ele segue na proporção. Mas o e-mail ficou fino. Deixa eu aumentar o contorno desse outro aqui também. Eu vou colocar aqui em 2, canto arredondado, proporção. Acho que 2 vai ficar legal. Já vou digitar em 2 e ok. Ficou. Essa mãozinha muito estranha. Mas no final das contas ficou mais ou menos. Vamos ver se ficou parecido. Ficou aceitável. Porque eu acredito que esse desenho, quando o original era mais ou menos assim. Vamos. Aí que eu falei sobre copiar o objeto e copiar as propriedades juntas. Para fazer esse outro braço, eu posso fazer a mesma coisa. Copiar ele, dupliquei ele, selecionando com o botão direito, botão esquerdo do mouse, perdão. Arrasto ele para onde eu desejo e solto ele com o botão direito. Agora aqui só eu ajustar ele para o modo que eu preciso. Não precisa eu configurar contorno nem nada. Como eu não estou mexendo no tamanho dele, então ele também não vai aumentar ali a espessura dele. Como pode ver, esse bracinho tem uma curva bem acentuada. Vamos pegar esse outro detalhe aqui. Esse aqui, vamos colocar ele aqui. O complicado de vetorizar desenho depois de impresso é que na impressão perde alguns detalhes dele, somente quando é camiseta. Então, se for silk, então aí você fica mais perdido ainda. É por isso que eu não estou considerando, assim, não estou levando tão a sério todos os caminhos certinhos que estão aqui, porque eu vou ter que interpretar alguns elementos aqui, alguns contornos, algumas coisas. É quase questão de interpretação mesmo. Porque a gente pode confiar que é aquilo e tentar fazer igualzinho tá aqui na impressão, mas isso pode ter sido distorcido durante a impressão da camiseta, a sublimação e tudo, e depois tentando a captura dessa imagem, perde alguns detalhes. Então é quase que fazer uma versão dela, que a gente acredita ser a própria. Agora vamos desenhar a bermudinha dele. Isso não é complicado, é super fácil, bem tranquilo mesmo. É chato, é de um pouquinho demorado só. Isso aqui é serviço de fazer ouvindo uma música boa, um volume até alto. Porque é uma questão bem demorada. Se tiver alguém com pressa, e muitas vezes eu já tive que fazer esse desenho com pessoas sentadas do lado, esperando para ficar pronto e dando palpite ainda. Se alguém já trabalhou com arte finalista em serigrafia, deve entender que é isso. Muitas vezes a pessoa fica lá em cima, quer ver e dá palpite, não espera o desenho ficar pronto, você começa a vetorizar a pessoa, não, mas não é desse jeito não, e nem espera o desenho ficar pronto.
e já quer dar palpite. Acabei de criar um novo ponto. E quem nunca trabalhou com serigrafia e um dia vai trabalhar vai entender isso que eu estou falando. Tá vendo? Isso é bem clique, às vezes perde o clique. Pronto, vamos deixar desse modo aqui mesmo, vamos detalhar muito aqui. Seleciono a camiseta, primeiro seleciono a bermuda com a tecla X pressionado e mando aparar. E está aí a bermuda. Vamos fazer um risquinho aqui bem pequeno. E agora aqui, fazer a perninha dele. Trabalhando. Certo. Ok. Então, aparentemente o menino está pronto, só falta colorir. Agora vamos partir para a menina. Ela tem um pouco mais de detalhe. Vamos começar a desenhar o cabelo aqui. Clique após clique. Aqui eu já vou apertar o no cups. No cups não, cups não, cúspide. Que nome feio, gente. Então agora aqui. Nossa, esse vídeo tá demorando mais do que eu imaginei. Sempre que é vetor demora, não tem jeito. Isso. Vou pegar mais um ponto aqui. No cúspide, que eu me fiz de novo. E pronto, essa parte está ok. Vamos para outra parte. A parte do preenchimento do cabelo dela é bem separada de tudo. Tem que desenhar todo ele, não basta só preencher, tem que desenhar ela separada. Essa parte aqui laranja. Vai ser tranquilo. Como isso não vai ter preenchimento, posso só jogar ele assim. Ótimo. Vou fazer um aqui. E tá quase ficando pronta essa parte. Bem provável esse vídeo eu vou ter que acelerar ele em algum momento, senão esse vídeo vai ficar muito grande e vai ficar muito sem graça ele. Em algum momento eu vou dar uma acelerada nele aqui. E depois que adiantar um pouco dessa vetorização, eu volto e continuo.
Bom, pessoal, voltando aqui agora vamos fazer a parte dos textos e finalizar esse desenho com a parte de colorimento. Então, esse texto do educandário, nós podemos ver que ele tem um retângulo, sei lá como poderia chamar esse objeto. Mas vamos lá. Ele é simples de fazer. Teria diversas formas de fazer ele. Alguém que estiver vendo esse vídeo que talvez trabalhe com isso, podia falar, mas eu faço desse jeito, beleza, é ótimo. Depois existem diversas formas para fazer ele. Eu escolhi essa aqui, é uma forma mais rápida, tranquila. Esses vídeos geralmente é voltado para quem está começando a trabalhar com Corel, então tento trazer a ferramenta da forma mais simples, de um modo sem muita complicação. É um modo que eu trabalho já há muitos anos. E também já tenho ensinado algumas pessoas já a trabalhar com Corel, usando essa mesma técnica, e muitos deles hoje já estão no mercado de trabalho também, aí atuando um bom tempo. Então é uma técnica que tem funcionado. Agora já fizemos essa parte laranja, vamos agora fazer os textos. Vou começar pelo nome Cristo Redentor. Cristo Redentor. Acredito que essa fonte seja Arial Black. Não é Arial Black. Dá para ver por causa do S. O S está um pouco diferente e o D está um pouco diferente. Mas eu não vou ficar muito tempo aqui procurando essa fonte, não. Sempre é interessante usar a fonte mesmo que está na arte original. Mas como isso aqui é só para didática mesmo, para vocês verem como fazer o efeito, então eu não vou estar procurando fonte aqui agora não, senão esse vídeo vai ficar muito maior. Que nós já aprendemos aqui como vetorizar, vemos algumas técnicas de vetorização. Agora vamos ver algumas coisas sobre texto. Esse texto, pode observar que ele está um pouco, alguns falam emborcado, arcado, depende da região. Fazer isso não é tão complicado. Primeiro você precisa de um caminho, um trilho para ele. Vou descer uma linha guia aqui, que basta clicar na régua e puxar. Clicou com o botão direito e o botão esquerdo, puxou que ela já vem. Então eu vou clicar num ponto dela, de cá, e outro de cá, bem em cima. Vou converter em curva, clicar no meio e trazer. E tentar ajustar bem embaixo mesmo do texto. Também teria outras formas de fazer isso. Mas é que eu escolhi para fazer esse vídeo foi essa. Eu falei, a ideia não é deixar esse desenho exatamente igual, 100%, e sim o mais próximo possível, por causa da camiseta e tudo, e que eu aproveito o desenho para estar passando algumas técnicas aqui. Para quem está começando, é muito importante isso. Ver na prática como fazer esses detalhes e tudo. Posso apagar essa linha guia, basta eu clicar nela, se ela ficou vermelha porque está selecionada, então eu pressiono Delete no teclado. Agora, como que eu vou fazer para colocar esse texto seguindo esse formato? Isso é simples, seleciono o texto, venho aqui no menu Texto e Ajustar texto ao caminho. Ajustar texto ao caminho. Então eu clico nele, me aparece essa setinha. Só de eu aproximar do texto, ela já está tentando ajustar ele já. Como você pode ver o contorno do texto em cima. Ele já está mais ou menos posicionado. Como não é a mesma fonte, ele não vai ficar 100% em cima do texto original. Para mim, desse modo já está bom. Não vou mexer mais aqui, então eu só faço clicar com o botão esquerdo do mouse. Ele já está no caminho. Do mesmo modo agora, eu vou apagar essa linha. Para mim apagar somente ela, eu vou clicar nela
com o botão auxiliar, com o botão com o CTRL pressionado. Vou pressionar CTRL no teclado e clicar nela. Pronto. Cliquei, agora é só apertar Delete no teclado. Opa, não funcionou 100% porque vamos ver aqui. Beleza, vou pressionar CTRL. Cliquei uma vez, selecionou todo o objeto. Então eu clico mais uma vez com a tecla CTRL pressionada, aí sim vai selecionar ela. Você viu que a ferramenta de seleção diminuiu, então deleta. Depois disso aqui eu posso fazer alguns ajustes ainda. Eu acho que foi interessante. Podemos observar também que ela tem tipo uma sombra com um azul mais escuro por baixo. Vamos fazer isso com uma outra ferramenta também não tão... Essa ferramenta é um pouquinho mais complicada de trabalhar com ela. Eu quase não uso ela. Principalmente se for para serigrafia, está uma canseira para trabalhar depois, mas vamos lá. Eu vou colocar aqui um azul. Vou colocar esse azul aqui mesmo. Olha, com essa ferramenta aqui, ó, que ela geralmente ela não vai estar visível aqui. Quem vai estar visível vai ser o sombreamento, vai estar assim. Mas vocês podem ver que aqui tem uma setinha bem no cantinho aqui. Então eu clico nessa setinha, me aparece todas essas outras ferramentas, mas aqui me interessa nesse momento é a extrusão. Então beleza, vamos lá. Aí, vamos voltar aqui para explicar como eu aplico ela. Eu clico em um determinado ponto do texto, que no caso aqui é o texto, poderia ser qualquer outro objeto. Clico, mantenho o botão do mouse, o botão esquerdo pressionado e arrasto isso, sobe um pouquinho. Como eu quero que o efeito fique para o lado de cima, então também onde o mouse tem que ficar por cima do quadrinho original ali. Ó. Então vamos lá, solto ele aqui. Aí ficou tudo azul, e agora o que eu faço? Então eu venho aqui, ó, nessa aqui, cor de extrusão, clico na setinha de baixo, e aqui eu clico nessa opção de mais de uma cor. Poderia até selecionar as cores dele aqui, eu clico aqui está azul, vamos colocar no de baixo aqui, esse de baixo não quer funcionar, beleza. Aqui. Então tem que ser nessa aqui que é que mais de uma cor. Mais de uma cor. Mas isso aqui pouco vai influenciar agora. Porque esse aqui eu vou estar mudando ele aqui. Vamos clicar nessa aqui mesmo, que é só a cor de instrução. Vamos colocar ela aqui de um azul mais escuro. Isso. Eu só preciso de duas cores, não quero degradê. Então vou colocar na cor mais escura. Fecha isso aqui. Fecha aqui. E aqui agora vamos configurar a instrução. Então agora aqui eu vou ajustando ele para ver onde que ela anda. Para que a gente compare com o desenho original, eu vou tirar ela de cima dele. Como podendo ver o R aqui, ele está um pouquinho para dentro do R. Não vai ficar 100% também. Pronto. Agora saiu um pouquinho do R. Isso. Se eu clico aqui na ponta dessa seta, eu direciono para onde vai a sombra. A instrução, não seria sombra. Esse efeito. E se eu clico nessa barrinha do meio aqui, eu determino a distância que ela fica. Assim, a distância que ela aparenta ter. Tá vendo? Do jeito que eu vou fazendo aqui, ela vai ficando menor. Então aqui um efeito de perspectiva um pouco maior. Vamos brincar com ele aqui um pouco. Bom, vamos finalizar esse aqui. Pronto, finalizado. Não foi mais um ajuste aqui. Isso aí.
Vamos inventar uma clareia aqui. Agora o que eu faço? Eu clico praticamente em cima desse azul mais escuro, venho aqui em objeto, deixa eu ver se é objeto. É objeto, separar a extrusão do grupo. Ele está separado. Está aqui, eu posso vir cá desagrupar. E cada um deles está selecionado separado. Mas a ideia não é essa. A ideia agora é colocar o contorno no azul de cima. O azul mais claro. Acho que esse contorno vai ficar grosso. 2, vou colocar só um. E ele é branco. Isso. Aqui na imagem podemos ver que ele não está 100%, aqui na parte de cima mesmo ele está um pouco mais grosso, na lateral ele está mais fino. Isso a gente conserta ele pressionando F12 no teclado, acionando essa caixa. E aqui onde está esticar, porque está daquele jeito, em cima está mais alto, na lateral está mais estreito, porque está esticado. Então eu vou digitar 100. Se isso aqui não resolveu, eu digito 100 embaixo também. Não resolveu, e na verdade ele nem pegou. Então digito 100 em cima e 100 aqui embaixo. E mando aplicar. Agora sim. Ficou quase perfeito. Então volto lá. Esse contorno ficou um pouco grande e vamos colocar ele em 1. Agora ficou ótimo. Cabe ajustar esse objeto aqui. Isso. Ok. Esse redentor está pronto. Agora falta essa outra parte aqui. Vamos digitar esse nome. Essa fonte ficou grande. Vou colocar essa fonte um pouco menor. Educandário municipal. Que fonte é essa? Essa fonte eu acho que é uma Futura. As fontes Futura estão bem poucas. Cadê? Que fonte é essa? Eu não vou ficar procurando fonte aqui por muito tempo, não. Vou testar um ou outro aqui. Mas eu acredito que ela é uma versão de Futura mesmo. Só que eu não tenho muitas fontes Futura instaladas aqui. E ela realmente é uma versão de Futura. Não, também achei outra aqui bem parecida com ela, que é essa Gil Sans. Não parece que é essa não. Mas vou usar essa aqui. Vamos lá. Não vou ficar procurando fonte muito tempo não. Beleza? Esse nome aqui, acho que eu posso dar uma espichadinha nele para ele pegar a mesma largura da outra. Aumentar o espaçamento entre as fontes. Para aumentar o espaçamento entre as fontes de uma maneira mais rápida, sem muita complicação, você vem em ferramenta de forma, você pode notar que apareceu esses 3 barrinhas e uma setinha na ponta. Do mesmo modo que ela apareceu aqui, do mesmo modo que ela aparece aqui, ela aparece aqui embaixo também. Quando você tem mais de uma linha, você também aumenta ou diminui a distância entre as linhas. No caso aqui é aumentar ou diminuir a distância entre as letras. No nosso caso é aumentar. Então somente eu clicar nela com o botão esquerdo do mouse e puxar. Aqui para colocar ela seguindo esse contorno é o mesmo modo. Vem aqui texto, ajustar texto ao caminho, e quando eu aproximar ele aqui,
ele já vai tentar ajustar. Vamos ver isso aqui. Ficou de cabeça para baixo, né? Isso, já tá ali. Agora é somente ajustar aqui, ó. Vamos voltar aqui e falar o que eu fiz. Beleza. Ajustei o texto ao caminho. Ele ficou invertido. Então eu clico aqui, ó. Tá vendo o Azinho espelhado? Então eu clico aqui, espelhar texto horizontal. Beleza. Primeira parte foi resolvida. Agora ele está de cabeça para baixo. Então vamos espelhar ele também. Espelhou, só que ele ficou um pouco acima do que ele tinha que ficar. Então eu volto aqui, nessa também que tem uma setinha dupla com ponta para cima e para baixo, eu vou clicando aqui, aumentando a parte de cima. Pronto, já está dando um monte de problemas ali. Será que foi isso? Espera aí. Ele não era para ter espelhado nem ter feito isso. Vamos voltar aqui então. Ó, parece que vai dar certo. Eu acho. Quando isso está canseira demais, muito cheio de canseirinha, você volta tudo. Coloca ele reto. Estou apertando o Ctrl Z no teclado para ele voltar. Aí pronto, ele está reto. O que eu vou fazer aqui? É simples. Vou pegar esse objeto que eu fiz, vou duplicar ele clicando em mais no teclado, somente mais. Cliquei, ele duplicou. Então o que eu vou fazer? Eu vou subir ele um pouquinho. E agora eu vou deixar somente esse risco de baixo. Como que eu faço isso? Com a ferramenta de forma, seleciono um dos cantos superiores, venho aqui separar a curva, seleciono assim e aperto Delete, do mesmo modo seleciono esse outro ponto, aperto Delete. Agora eu não vou ter aquele problema mais, porque quando eu clicar aqui em texto, vim ajustar texto ao caminho, ele não está reconhecendo o contorno que eu fiz. Agora ele está... Cadê? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Vamos subir para cima e agora ajustar texto ao caminho. Agora viu que está dando certo? Ficou um pouco mais fácil. E na ferramenta de forma que eu fiz aquela hora, eu posso fazer aqui para ajustar mais. Só que ele foi todo lado. Então eu volto a clicar aqui com a ferramenta de seleção. O texto e vamos chegar um pouquinho para frente. Botar ele para trás. Vamos diminuir aqui. Isso, ficou ótimo. Pronto. Só com a ferramenta de Ctrl, com o botão, a tecla Ctrl no teclado pressionada. Clico nessa linha uma vez, duas vezes e Delete para deletar ela. Agora vamos à parte de colorir essas imagens. O texto de baixo, o sedentor, já está praticamente pronto. Esse nome do calendário ele é de branco. Esse objeto é de laranja, sem contorno. A blusa da menininha é de verde. É esse verde aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Esse aqui vai ficar melhor. A gola da camisa dela é branca. Aqui, como podemos ver, deixa eu ver o tamanho desse aqui. Porque aqui quando eu coloquei cor na blusa dela, o contorno diminuiu por causa disso aqui, ó. Vou apertar F12 no teclado. Vocês podem ver que eu marquei aqui atrás do preenchimento. Então, ou seja,
o preenchimento, que nem o verde, vai pegar metade do contorno. Vou desmarcar, como que é para sublimação, pode deixar assim. E vou pintar ele agora com verde, que ele veio para cá. Viu como que continuou do mesmo modo? Deixa eu ver se eu fiz isso aqui também. Não fiz, então eu posso fincar, pintei ele de branco, que ele é de branco, essa golinha dela. O sapatinho dela também é verde. A do menino, o azul de cima, é o mesmo azul do desenho. A bermuda dele é um outro azul diferente, acho que é um azul turquesa. Então vamos procurar esse azul aqui. Aqui parece que não tem ele. Não é bem esse azul aqui não. Também não, vê se tem nessa paleta. Eu não estou tendo ele aqui, mas vamos ver aqui. Se eu clico na cor e mantenho a tecla do mouse pressionada, vai aparecer essa paleta aqui. Então aqui eu posso procurar ele. Aqui não tem, vamos para essa outra aqui. Vamos usar esse aqui mesmo. Vamos inventar muito. Essa manga, eu quero que ela tampa o desenho do braço. Então eu vou clicar com o botão auxiliar em cima dela. Venho aqui, ordenar para frente da página. Ela sobe. Também eu posso fazer isso com o atalho no teclado. Seleciono ela, aperto a tecla Shift, Amp. Ele sobe também. Do mesmo modo. Na bermuda também eu vou fazer a mesma coisa, porque a perninha dele está sobrepondo a bermuda. Isso não quero. Ok. O cabelo dele é um marrom. Vamos pintar. Detalhe. Vamos colocar colocar a bermuda dele e a manga da bermuda com tamanho de 2 e contorno arredondado, escalar com a imagem. Isso. A perna já está nisso. Agora o cabelo dele, o rosto, a orelha, o óculos, enfim, tudo essa parte de cima também é. Menos essas duas bolinhas do rosto e o olho. Aperto F2 no teclado, aparece essa ferramenta, seleciono a opção 2, canto arredondado, escalar com objeto e tá aqui. Vamos lá, pinto o cabelo dele de marrom. O contorno da cabeça ficou por cima, somente eu vim com o botão auxiliar, ordenar, jogar para frente, porque ele foi desenhado primeiro e quem desenha empilhamento de camada é o seguinte, o objeto que você faz primeiro, ele fica por baixo. Como eu fiz o cabelo dele primeiro, ele ficou por baixo. Vamos aqui no rosto dele colocar a cor da pele. Para a cor da pele eu uso essa aqui, cadê? Aqui, ó. Que é o areia. Isso, é esse mesmo. Também tem que colocar na orelha e também na menina. Detalhe, que na menina eu não desenhei o rosto dela. Mas enfim, antes de eu fazer o rosto dela, vamos fazer o seguinte. Aqui, como eu disse, no rosto dele aqui tem essa tipo a maçã do rosto, alguma coisa assim, que é uma corzinha diferente. Parece ser um laranja, mas o laranja é muito escuro para isso. Então eu não acredito que isso aqui seja laranja. Isso aqui dá pra cortar aqui. Aqui eu vou ter que converter em curva para fazer esse efeito. E agora eu jogo o desenho do óculos para cima, aqui também, eu jogo ele para cima. Aqui no caso aqui eu fiz passar o contorno para cima desse laranja, eu fiz ele pressionando no teclado mesmo, o Shift Amp.
E vamos só colocar esse laranja aqui um pouco. Para isso, para criar esse laranja, para criar esse efeito aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar o mesmo areia, só que eu vou vir aqui na ferramenta de transparência. Cadê transparência? Ah, transparência aqui, ó, nesse quadriculadinho aqui. Vou clicar nele e vou procurar multiplicar. Pronto. Quando eu clico em multiplicar, eles pegam a mesma cor, só dá uma reforçada nela. Ela fica uma cor um pouco mais forte. Aqui do mesmo modo, vou pintar de areia e vou vir em transparência, multiplicar. Pronto, ele só vai pegar na maçã do rosto e não vai sair muito para fora ali. O olho dele aqui, vamos passar aqui tampando o óculos, o cabelo, né? Acho que fica melhor assim. Ó, o desenho está praticamente pronto. Vamos pintar o cabelo dela. O cabelo dela é um laranja um pouco mais escuro. Vamos colocar num laranja, não, marrom. Ah, deixa eu arrumar o contorno aqui. Coloquei a tarja de preenchimento. Vamos tirar a tarja de preenchimento, apertar OK. Tá, beleza. Aqui vou pintar ele de marrom, igual do cabelo do menino. Não, pintar de preto. Isso. Vamos deixar o contorno. O cabelinho dela, como eu disse aqui, tem que desenhar separado. Desenhei separado. Só eu tirar. Joga o contorno para cima. Shift per jump. Na orelha do mesmo modo também. Shift per jump. E a parte de cima também. Shift per jump. OK. Esse aqui também eu teria que fazer. Shift per jump. Agora eu tenho que desenhar o rosto dela. Para poder colorir. Não vai ser tão complicado, não. Faço um ponto aqui, outro aqui e outro aqui. Um aqui. Essa parte que você já está acostumado já viu como que faz. Sem muito mais explicações. Aqui só ajustar. A grande diferença aqui é jogar ela para... Depois que eu pintar ela, eu vou jogar todos esses desenhos que eu fiz primeiro, vou jogar para frente. Ou simplesmente eu vou jogar ela para trás, fazer um jeito que eu costumo fazer, que seja mais rápido. Tirar o contorno dela. Aí o que aconteceu? Ela tampou tudo. Em vez de eu jogar um por um para trás, eu só jogo ela de uma vez por vez. Em vez de eu jogar um por um dos objetos desenhados para frente, eu vou jogar ela para trás. O que eu vou fazer? Para que se eu jogar somente ela para trás, ela vai atrás da imagem original. Isso para nós agora pode atrapalhar um pouquinho. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar ela e a imagem original para trás. Como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar ela. As duas vai praticamente para o mesmo nível. Então, Shift per down, aí eu jogo para trás. Isso. Essa da maçã do rosto dela, eu vou fazer a mesma técnica que eu fiz no menino, que é pintar de areia, que é a mesma coisa. Tirar o contorno, multiplicar, vem em transparência, volta aqui em cima aqui, ó, e clica em multiplicar. Cria o mesmo efeito. Do outro lado, do mesmo jeito, vou pintar de areia. Venho em ferramenta de transparência, vou em multiplicar e tiro o contorno. Isso aí. Então aparentemente o desenho está pronto. Vamos só verificar aqui. É isso aí. Justamente. Esse aqui que saiu um pouquinho fora realmente está na camiseta desse jeito mesmo. Só salvar o desenho, né? Geralmente eu não apago o original, eu deixo ele aqui porque se depois eu perceber algum erro, alguma coisa, eu posso vir cá e conferir. O que eu acabei de fazer aqui agora? Eu selecionei todo o desenho, agrupei ele pressionando Ctrl G, eu posso vir somente aqui, mas eu vou no atalho, Ctrl G. Para que quando eu puxar, quando eu levar algum dele para algum local da página, vá todos, eu não perco nenhum pedaço do desenho. Esse desenho, ele está bem pequeno aqui, essa camiseta, deixa eu ver. Aqui está em pixels, deixa eu colocar aqui a página em centímetro. Ele está de 8 centímetros, e geralmente ele já está quase o tamanho certo mesmo. Deixa
Deixa eu ver, ficando aqui, justamente, ele está no tamanho que está na camiseta. Ele está de 8.7 na camiseta. Então a diferença foi muito pequena. É isso aí. Vamos só fazer igual a camiseta é. A camiseta tem aqui em cima, ela tem um detalhe azul, igual o nome do Cristo Redentor. Azul. Nas mangas também, só que na camiseta é um viés, não é desse tamanho, que isso aqui tá como se representasse um punho. Na camiseta também, aqui é azul. E aqui embaixo, ela tá com um viés também azul. Como que eu não tenho ele aqui, eu desenho ele bem rápido, representando ele apenas com uma linha. E vamos lá. Representando, coloco um contorno um pouco maior, vou colocar 8 cantos redondos, escalar com a imagem. E o 8 eu pensei que ia ficar pequeno, ficar grande, foi pequeno. F12, vamos colocar aqui 24. Agora 24 ficou legal. Não, 24 ficou ruim. Vamos colocar 36. Isso. 36. Representou melhor, ficou mais ou menos proporcional com a gola. Aqui também agora só inverter, copiei. Só ajustar. O mesmo que faz numa gola da frente tem que fazer nas golas da parte na outra parte. A gente nem, quando está vetorizando, a gente nem vê a hora passar. Já é 1h38, não, 1h08 da manhã e eu estou aqui. Então vamos lá de novo. Ok. Vamos tirar essa apresentação da costura. Isso. A camiseta seria isso aqui. Salvo. Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, achou que o vídeo te ajudou, não esqueça de deixar um joinha aí pra nós, vamos curtir o vídeo, compartilhar, curte o canal, segue nós no canal também, no Face, Instagram, e nos acompanhe, tem outros vídeos já no canal, e vamos estar fazendo vídeo com mais frequência aí no canal. Se você quiser que eu faça um vídeo específico, vetorize tiver sugestão de alguma vetorização, só mandar aí nos comentários, que nós vamos que eu vou estar providenciando isso para vocês. Então até a próxima e até mais, pessoal.